Olá, my friends. Tudo bem com vocês? Então, pessoal, ainda prosseguindo, né, com o projeto da nossa ferramenta, né, da 50381. Então, no vídeo anterior, praticamente montamos tudo, né, fizemos simulação lá da ferramenta, fizemos as fixações todas, né. Então, esse próximo vídeo agora é só para fazer os acabamentos aí, quebrar cantos, né, esses cantos são perigosos aí para o operador, né. Então, mais uma parte de acabamento, né. Então, é isso que a gente vai fazer a partir de agora, ok? Então, vamos lá então. Vamos começar aqui pela parte de baixo, né? Enxergar só a parte de baixo. Por exemplo, logo essa régua aqui, né? A régua, a gente sabe que a gente vai ter que fazer um chanfro aqui, né? Para ajudar aí na entrada da nossa tira aí, né? Eu vou já isolar as duas réguas, né? Isolar as duas réguas, isso. Vamos isolar essas réguas aqui. Então, logo de cara, pessoal, aqui, vamos editar essa régua aqui, por exemplo. Vamos fazer um chanfro aqui, né? O chanfro vai facilitar aqui também a entrada da nossa tira aí, né? Fazer um chanfro aqui. Não vamos fazer um chanfro a 45, vamos fazer um chanfro a 15 graus aqui, né? 15 graus. Vamos fazer aquele chanfre, além de chanfro aqui, chanfro aquela parte de baixo também o canal. Então, vamos fazer um chanfro maior aqui, um chanfro também de 15. Ver como é que fica. Isso, ele já porta. É isso aí. De cara, vamos fazer um chanfro assim, né? Vai ajudar também aí na entrada da nossa tira aí, ok? Aqui nesses cantos aqui, podemos fazer um chanfro aqui, que é mais acabamento mesmo agora, né? Chanfro aqui de 2 por 45, né? 2 por 45 graus. Chanfrar isso aqui, né? Para não ficar aquele canto vivo, né? Geralmente se especifica no desenho mesmo das peças lá só um quebra-canto, né? Não precisa nem colocar dois exatamente. Mas aqui só para ficar aí, para ter no visual, né? Vou deixar assim. Então é isso aí. Mais uns cantinhos aqui por cima, que podia ser quebrado também aqui. Colocar aqui. Mas aqui fazer aqui um chafrinho aqui de um. Mais aqui. Esse aqui também. Esse aqui também a gente pode fazer um chanfro, né? Lá de trás também. Mais um acabamento aí, né? É isso aí. Ok? Aqui, pessoal, aqui nessa parte aqui não podemos chanfrar, tá? Vou explicar para vocês. Essa parte aqui não podemos chanfrar, que aqui passa a peça, vai passar a tira aí. Se a gente fizer um chanfro aqui, né? Deixa eu fazer esse chanfro aqui. Tá. Então, chanframos ali. Então, esse lado aqui, esse fica canto vivo, tá? Não podemos chanfrar aqui. Vou colocar um chanfro aqui e vou explicar para vocês. Se a gente colocar um chanfro aqui, ó, né? Se a gente colocar esse chanfro, o que acaba acontecendo aqui? A tira, na hora de entrar aqui, ela acaba correndo pelo canto aqui, acaba travando a tira e a tira não segue, você entendeu? Ela fica travada por baixo aí e aqui não podemos fazer chanfro, tá? Então, isso aí vamos desconsiderar, né? Aqui é canto vivo mesmo, tá? Aqui é canto vivo, ok? Não podemos fazer chanfro aqui nessa linha. Então, aquela ali seria isso aí, né? Vou até fazer assim para ver se não perde nenhuma referência. Nossa, não perdeu nenhuma referência. Mesma coisa vamos fazer agora nessa daqui. Vamos editar também essa daqui, né? Começar fazendo aquele chanfro de 15 graus, né? Não tem mais acabamento não, como eu falei para vocês, né? Outro lado, né? Vamos inverter aqui. Ok.
Vou fazer aquele chanfre de 2 milímetros, né? 2,45. Assim, vamos fazer aqui esse chanfre aqui de 2,45. E pessoal, isso aí. Vamos fazer um chanfre de 1 na parte de cima. Fazer um chanfre de 1 aqui, chanfre aqui. Também podemos quebrar essa aqui. Também podemos quebrar esse canto também, né? Esse daqui a gente podemos quebrar. E esse aqui também podemos quebrar. Não podemos quebrar esse daqui onde corre a tira. Né? Acabei falando aí na régua anterior que senão se a gente quebrar ali a tira acabava ficando presa aí, prendendo a tira aí. Né? Então, vamos ver aqui do modo isolar. É sempre bom aqui reconstruir para ver se não perdeu nenhuma referência, né? Como a nossa árvore aqui, ó, não tem nenhum erro aqui. Né? Então está tudo certo. Né? Então aqui fizemos esse acabamento. Essa daqui também, podemos também, vamos isolar ela. Só isolar. E a gente podemos fazer um chanfre de 5 aqui. Né? Vamos editá-la, né? Vamos fazer aqui um chanfre de 5 milímetros. Um chanfre de 5 aqui nesses cantos aqui. Os cantos são sempre ruins, né? Para o operador, porque ele acaba batendo a mão nesses cantos aí e acaba se machucando, né? Aí, vamos isolar. Sempre mandando reconstruir para você não ter nenhum erro. É isso aí, né? Pisamos aqui no chanfre e tal. É bom aqui. Talvez esse aqui para acompanhar lá, a gente podia ter feito até esse do canto dessa régua, até por 5, acompanhar o perfil lá de baixo. Né? A gente pode entrar aqui e editar. E vamos ver se a gente consegue. Chanfro, esse 2. Vamos tirar essa. Vamos tirar essa aresta dali. Vamos fazer um chanfro mais. Vamos excluir aqui. Né? Opa, escolhemos errado, hein? Então vamos voltar aqui. Essa é. Escolhemos algum canto errado. Hein? Então vamos fazer o seguinte. Para ficar mais fácil, vamos abrir ela sozinho, né? Porque vai ficar muito confuso. Isso. E aqui nesse chanfre aqui, né? Ele vai estar mostrando as arestas. Opa, aquele. Então é esse mesmo aqui. Ó. Então essa aqui eu vou excluir, tá? Isso. E vamos fazer um chanfre de 5. Né? Assim ele fica igual o apoio da tira aí. Isso. Isso aí, né? Podemos até salvar. Né? Só vamos sair dela, né? Isso que fica assim. Nessa aqui, aqui pode até deixar assim mesmo, mas para ficar igual a outra, vamos abrir essa aqui também, vamos fazer um chanfre de 5 aqui. Bota aqui, né? Tá assim. Tá assim, não. Vamos ver esse chanfre aqui. Vamos ver essa aresta aqui. Vamos ver qual cara. Essa mesma aqui, a primeira. Vamos excluir aqui. Isso. Vamos pôr um chanfre de 5 aqui. Isso. E aí, pessoal, vamos salvar. Vamos fechar. Isso. Então, essas duas ficam chanfre de 5. Né? Então, aqui fica tudo chanfradinho.
aqui é o apoio da tira. É sempre bom deixar uma régua mais curta, porque fica mais fácil para o operador vir e apoiar a tira, né? Geralmente uma tira tem um certo peso, aí tá certo que ela está apoiada aqui na parte de trás, aqui em algum cavalete, mas ele já apoia aqui nessa parte, então é sempre bom fazer um recuo, né, entre as réguas para ele poder apoiar a tira. Então aqui praticamente, a matriz também a gente poderia fazer isso também. Vamos pegar a matriz também, vamos quebrar uns cantos aí da matriz. Fazer logo de cara aqui, esse chanfre aqui, a gente pode fazer um de 5 aqui, ó. Não tem problemas, não. Chanfre de 5. Em cima não adianta muito fazer chanfre, porque você acaba afiando, né? Retificando aqui para afiar, vamos deixar só assim mesmo. Vamos quebrar só esse canto aí. Ok? Vamos salvar. Isso para ficar aí mais tranquilo para o operador poder trabalhar. Então, acho que aqui na parte de baixo seria isso aí. Né? A base geralmente é a base comprada, né? Então, geralmente ela vem com os arredondamentos, mas no projeto aqui não vamos mostrar, não. Ok? Então, é isso aí, pessoal. Na parte de baixo, isso aí. Vamos soltar toda a nossa ferramenta. Vamos para a parte média agora, né? Faz uma confusão aqui. Middle part. Parte média. E também vamos. Aqui é mais fácil a gente abrir direto aqui o desenho, né? Vamos abrir direto. Vamos chanfrar aqui, pelo menos esses cantos aqui, vai. Sim, pelo menos esses cantos aqui, ó. Podemos. Não sei se acho que está muito grande, eu acho. Vou fazer de 2, tá? Isso. Vou fazer de 2 aí. O principal aí, né? É isso aí. Vamos salvar isso. Isso aí. Isso aí, vamos abrir essa porta pisador também. Isso aqui vamos fazer igual a matriz. Vamos quebrar com 5, tá? Um chanfre de 5 milímetros. Isso. Isso. De 5. Esse daqui a gente pode até dar uma quebrada aqui no chanfre de 1 aqui. Para representar, né? Aqui. Isso. Chanfre de 1 tá bem aí. Ok? Salva isso. Aí, né? Isso. Então também está quebrado os cantinhos ali. Né? Vamos soltar toda a nossa ferramenta. Vamos para a parte, vamos salvar aqui, né? Vamos para a parte superior agora, tá? Por parte. Aqui. Temos essas duas placas, placa porta-punção. Vamos abrir ela também. É que nem a matriz, vamos fazer esse chanfre aqui. Chanfre aqui de 5 milímetros. Né? Os cantos principais aqui. Ok? E os outros a gente faz também, quebra com 1 milímetro aí. Isso aqui. Evitar aí realmente. Evitar que o operador se machuque aí. Né? Isso mesmo. Né? Salvar sempre. Vou fechar aqui. E essa placa também, essa placa de choque, né? Essa placa é para o macho não entrar, não penetrar no cabeçote, né? Chapa endurecida aí, temperada, retificada, né? Vamos quebrar também com 5, esses principais. 5 milímetros. Isso.
Isso a gente pode até quebrar também com um. Vamos ver isso aqui combina. Isso. Sempre salvando, né? Para correr o risco aí de perder os trabalhos. Deixa. Então é isso aí, pessoal. Vamos soltar todas as nossas ferramentas. Então, nós fizemos aí um acabamento aí, né? Então aí fica mais tranquilo para o operador trabalhar e que não machuque aí, né? As mãos aí, coisa, né? Essa régua aqui, pessoal, a gente pode deixar que nem a matriz no fundo da régua. Podemos fazer com 5 também esse. Vamos abrir ela aqui. Esse chanfre aqui, ó. Vamos editar ele também. Esse aqui vamos excluir, tá? Isso. Vamos fazer um chanfre de 5. Igual fazemos naquele outro ali. Chanfre de 5, vamos colocar 5 aqui também. Significa que nem a matriz lá, tá? Isso. Então, pessoal, isso aí é a parte de modelamento mesmo, né? É de modelamento 3D. Então, vocês que já conhecem isso, não vai ter dificuldade nenhuma. Isso aí ela acompanha mais ou menos o perfil da matriz. Vou fazer isso para essa aqui também. E ela, né? Esse chakra aqui traseiro, vamos fazer com 5 também. Está aqui. Vamos ver qual que é. Esse aqui, vamos excluir esse. Aquele chanfre que a gente fizemos com 5, esse foi este último chanfre aqui. Vamos acrescentar aí essa aresta aí para isso. Perfeito, sim. Vamos salvar. Ok. Fechar aqui. Isso. Agora ela acompanha aqui o perfil, né, de todas as peças aqui com 5. E tá bom assim. Então é isso aí, pessoal. Chanframos nossas peças aí, né? A coisa que a gente podia fazer aqui também é fazer talvez um. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui um corte. Para a gente poder fazer uma simulação aí de todas as peças aí, as colunas, se as colunas estão com o comprimento correto. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui no plano frontal. Vou abrir. Eu acho que não. Acho que o ideal seria a gente abrir uma configuração. Acho que a gente pode fazer o sketch primeiro. Não, vamos abrir uma configuração aqui, uma configuração de montagem. Chamar a configuração aqui. Vamos chamar isso aqui de corte A, ok? Corte A. Vamos acertar isso aqui. Né? Corte A, acaba já até aparecendo ali. Corte A. Vamos fazer aqui no frontal, vamos fazer um esboço aqui mostrando coisas importantes aqui para nós. A gente vê as montagens, vê todos esses detalhes aí. Ver se a gente colocar numa vista diferente, vamos ver se ajuda a gente aqui. Não, essa não é boa. Vamos ver essa tracejar. Talvez esse aqui talvez ajude mais. Vamos fazer um corte aqui, né, para a gente mostrar uma coisa importante aqui. Então, vou fazer aqui um sketch, né? Pega aqui, vamos mostrar vamos mostrar esse parafuso, né? A gente vai vir por aqui. Vamos sair aqui, vamos mostrar esse parafuso aqui prende o pisador. Vamos passar por ele também, parafuso e o pino, para a gente já enxergar ele. Isso. E aqui. Agora a gente pode vir aqui assim e. Vamos ver se dá para descer. Vamos mostrar aqui o nosso função de furar. Vamos passar por ele. Isso.
Passar por ele. Vou passar aqui pelo nosso piloto também, o macho. Ok? É isso. Passar por aqui, que é mais que a gente precisa mostrar aí. Vou mostrar talvez a mola. A gente consiga mostrar a mola, pessoal. Vamos ver com ele até. Com ele até aqui. Vou mostrar aqui essa mola. Isso. Cuidado para não pegar nenhuma outra linha aí. Vamos sair. Vamos sair aqui em algum lugar aqui. Já mostramos esses parafusos lá. Vou mostrar isso aqui. Ó. Vou fazer um corte aí, tá, pessoal? A gente vai vir, vamos vir para cá, maior que a nossa ferramenta, né? Vamos. Isso, clicar aqui. Aqui vamos falar que isso aqui está na vertical. Não nem colocar medida. Isso é garantir que passou aí da nossa ferramenta, né? Isso. Garantir que passou. Acho que está aí. Vamos mostrar esse parafuso. Mostrar a fixação da guia de ar, da pisador. Vamos sair, vamos passar aqui pelo nosso função de furar. Vamos passar aqui pelo nosso piloto. Que não está legal, não, pessoal. Vamos ter que. Vamos pegar aqui. E aqui ele está. Opa. Aqui não está legal. Vamos soltar aqui os eixos. Não quer soltar aqui. Mas aqui não está bom. Talvez aqui tem que. Vamos ver se. Só deixando. Não ficou bom aqui. Vou ter que. Não sei porque que não está liberando aqui para a gente enxergar. Vou fazer o seguinte, eu vou. Sim. Disponibilidades. Eu tinha que passar exatamente no centro aqui, né? Vou fazer o seguinte, eu vou colocar um ponto. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Vou fazer assim. E a gente coincide isso aqui com o nosso ponto. Isso, pessoal. Agora está certo. Vai passar exatamente no centro ali. Aquele lá passou. Aqui também passou. Só para a gente verificar aí. Vamos fazer esse corte aí. Deixa eu ver se ele passou onde interessa para a gente. Vamos mostrar a mola, vamos mostrar ali o limitador. Passamos ali, mostramos a fixação. A gente faz um outro corte no sentido para mostrar a fixação da matriz e outras coisas aí, né? Vamos considerar assim, tá? Vou só aceitar isso. Aceitar. Vamos aqui no. Aqui tem um negócio legal, que é esse recurso de montagem. Vamos fazer um corte aqui. Né? Vamos falar que esse corte é passante em ambos os sentidos, tá? Opa, passante em ambos. Não foi, não foi? Passante em ambos. Vou desligar isso aqui. Passante em ambos, pessoal. Está considerando? Não quero os dois lados, pô. Quero que seja passante em ambos. Não quer considerar, então. Tá, vamos subir aqui. O que aconteceu aqui? Por que ele não quer? Será que tem? Vamos ver se tem alguma. A parte do sketch está aberta. Acho que o sketch está aberto. Vamos ver o que está acontecendo com ele. Talvez ele não esteja fechado aí direitinho. Já sei o que é, pessoal. É aquele ponto lá, tá? Então esse ponto aqui, vamos ter que deixar ele como construção, tá?
Esse, eu acho que é esse. Bom, deixa eu ver se tem outra coisa aqui que tá aberto aqui no rascunho. Não, não. Que seja esse ponto mesmo, né? Então, eu vou pagar esse ponto só para ter uma ideia aqui. Isso. Eu vou aceitar isso aqui. Pode ser que seja o ponto, vamos verificar. Né? A montagem. Montagem, vamos fazer esse corte. Corte extrudado, né? Assente ambos. Não, engraçado, não é isso. Por que ele não quer? Sabe, pessoal, não sei o que aconteceu aqui. Todos os componentes. Assente ambos. Eu vou aceitar isso aqui para ver o que vai acontecer. É isso aí, ele cortou. Exatamente isso aqui, que é o objetivo é esse. Né? Cortar tudo, mostrando exatamente o parafuso, mostrando ali o parafuso da guia, o pino, né? Mostrando nossa função, nós passamos ali pelo piloto, mostramos nossa mola, é isso aí, pessoal, ok? Então, vamos salvar, né? Essa é a nossa configuração corte A. Eu vou voltar aqui no valor pré-determinado, o valor sem o corte, isso. Eu vou fazer um outro corte, né? Vou colocar aqui isso de cima. Vou adicionar outra configuração aqui, tá? Eu corte bebê, né? Aceitar, isso. Vamos fazer também aqui no nosso plano frontal. Vou abrir um sketch aqui. Vou mostrar algumas coisas também. Vamos mostrar nossa coluna, né? Ó, vamos mostrar a coluna, vai ser importante. Depois a gente faz uma simulação para ver se a coluna está no comprimento correto, né? Ela está sendo guiada, mesmo no ponto morto superior da prensa, né? Se ela continua guiada na bucha. Vamos passar até aqui. Esse aqui é o parafuso, é aquele a gente mostra depois. Vamos ver como a gente pode ver. Vamos ver aqui para a gente mostrar o nosso pino destacador. Vou passar por ele, né? Só por um, né? Que a gente vamos passar aqui de novo pelo nosso piloto, né? Isso. Vamos passar aqui, vamos ver se a gente consegue isso, pegar esse centro aqui. Vamos passar aqui na parte maior do macho. Nesse macho ali a gente não vamos conseguir mostrar agora, hein? Sei que a gente. Ele está muito. Aqui está muito alinhado, não vai perceber nada ali. Porque a gente não. Vamos fazer assim, vamos seguir aqui. Vamos mostrar o pino de guia. Vamos vir aqui, ó. Mostrar o pino de guia que está na matriz, né? Vamos mostrar também metade desse parafuso, né? Vamos passar aqui pelo limitador também. Pelo limitador. Isso. Exatamente isso aí, pessoal. Vamos fazer maior que a nossa ferramenta para cá, né? Isso. E vamos encontrar aqui. E, vamos fazer aqui também um corte aqui.
Corte extrudado. Bastante ambos, tá? Aceitar. Isso. Exatamente isso aí. A gente consegue agora, tá vendo? Enxergar a nossa bucha e a bucha e a coluna de guia. Conseguimos ver aquele nosso destacador, conseguimos ver o nosso piloto. A gente consegue também aqui o parafuso, o nosso limitador, né? E é isso aí, pessoal. Né? Isso aí. Ok? Vou salvar isso aqui. Ok? Agora vamos ver aqui o corte A em evidência. A gente dá 2 cliques, vai aparecer o nosso corte A. Isso. Aí. Então aqui a gente pode fazer aquela simulação, talvez até assim, com essas linhas, fica melhor para enxergar aí algumas coisas, né, do que com essa parte sólida, né? Então, talvez até assim fique melhor ainda, isso, para enxergar algumas coisas mais claramente aí. Então aqui a gente pode fazer aquela nossa simulação novamente, né? Preze, criamos nossa simulação aqui, ó. Ele voltou aqui, mas a gente pode tocar aqui. É isso aí. Vou subir aquele 7 milímetros, né, que é quando a tira encosta na ferramenta, né? Olha lá, que eu falei para vocês antes, né? Ó, esse pisador, que é essa linha azul, chegou na peça, mas pode verificar que o nosso piloto já está dentro da tira, né? Já pilotou. Pessoal, se a gente subir aqui 7.5, olha lá, pisador aí, ó, não encostou na tira ainda, né? Mas nosso piloto já levou a nossa tira para o lugar. Isso aqui dá para ver melhor com essas linhas, assim, como fosse um desenho técnico, né? Dá para ver melhor. Ou a gente pode soltar todo aí, ó. E, né? Você consegue ver melhor aí, ó, né? Nosso funcionamento. A gente foi lá, pilotou, pisou, desceu, dá para ver o curso aqui direitinho, né? Quando ele carrega aqui o nosso pisador para cima, ó, o curso de 7, né? Carregou tudo para cima. Então, é exatamente isso aí que eu queria mostrar para vocês. E pessoal, vamos dar um stop aqui. Esse é o corte A. Vamos colocar o corte B agora também. Colocar, evidenciar ele aqui. Vamos girar ele um pouquinho também, que ele vai mostrar coisas importantes para a gente aí. Vamos também deixar assim, nessa forma de desenho técnico. E vamos fazer a nossa simulação aí. Né? Isso é importante fazer, né? Vir aqui. Mas eu acho que assim fica melhor para enxergar, depois que a ferramenta está totalmente montada. Vamos dar um play. Né? Vocês vão analisando aí, né? Como é que está a montagem, né? Pode verificar que nossa coluna, mesmo no ponto morto superior, ela está bem guiada ainda, né? Até subir aqui o nosso curso, né, da prensa, colocar 40, né? Ó, então ela tem aqui mais de 1,5 de diâmetro, está bem guiada, né? Nosso piloto lá, vamos pilotando antes, nosso destacadorzinho aqui alinhado, aqui com... Pois é isso aí, pessoal. Você vê a montagem do parafuso lá em cima, né? A montagem da matriz com a guia, né? Os pinos aqui de alinhamento. É importante fazer também, né? Aqui o nosso limitador, né? De curso, né? Então é importante aí verificar direitinho aí, né? Então, o funcionamento é esse aí. Essa aqui é a coluna externa. A coluna interna eu acho que mostramos no outro corte. Vou botar só ali no corte A novamente, para analisar aquela coluna interna. Se a gente passamos por ela. Vamos ver aqui. Poxa vida, acho que não passamos por ela, hein, pessoal? Eu devia talvez editar aquele corte. Vai no corte B que ela devia aparecer. No corte B. Mostramos a coluna interna, né? Olha que legal. O que é importante verificar aqui, a gente já vê que faltou, tá vendo? Faltou o chanfro no macho. Deu para ver, que o nosso piloto vem aqui, o chanfro lá no macho tá sem o chanfro, né? A gente deu para enxergar isso, né? Mas é isso aí, pessoal. Nem vou passar pela coluna ali, pela aquela coluna interna, que a gente viu lá no outro
simulação que ela estava boa o comprimento também, que ela subia mesmo no ponto morto superior, ela não saía a coluna não saía da bucha na matriz ali, né? Então é isso aí, só para vocês terem uma ideia, né? Então, eu falo para vocês aqui do chanfre, deu para ver aqui, ó, que não tem um chanfre aqui no macho, né? Ok? Então a gente pode sair daqui, vamos colocar aqui, ó, o marco da nossa peça, nossa ferramenta, né? Isso. Vamos salvar isso. Salvar todos. Então é isso aí, pessoal. A gente já está, né? A ferramenta está completa. Né? Talvez o que precisaria aqui, mas isso eu nem vou fazer agora, o que precisaria fazer aqui, talvez seria colocar um pino retrátil aqui, ó, exatamente aqui assim, ó, para na hora que passar a última peça passar pela faca de avanço, né? A gente não perder a peça, a tira não passar direto. Então o operador acionava manualmente mesmo esse pino retrátil, né? Só para bater as últimas peças da tira. Mas isso aí não é fácil de colocar, então por enquanto vamos ficando por aqui, tá, pessoal? Então é isso aí, o projeto acabado. Vamos abrir aquela parte, vamos ver aqui na parte superior. Parte superior, o nosso macho aqui, ele está sem o chanfre aqui, ó. Deixa eu pegar esse macho. Está sem o chanfre aqui, ó. Nem lembro quanto que era aquele chanfre, mas vamos fazer ele aqui, ó. E vamos editar a peça. Não, nós já abrimos ele. O chanfre está aqui, ele está aqui, pessoal. Vamos cancelar essa supressão aqui, ó. Isso, ele já estava aqui, estava só suprimido. Agora sim. Agora está tudo certo, né? Vou salvar aqui. Isso. Vou colocar toda a ferramenta. Isso, agora estava naquele corte, o corte A. Vou colocar o corte A, dá para ver o chanfre agora. Ele estava suprimido. Vou colocar ele aqui. Vou colocar aquela outra forma de enxergar. Isso, pessoal. Aí apareceu o chanfre aí, né? Não sei por cargas d'água, ele estava suprimido ali. E pessoal, então é isso aí, né? Trabalho completo, né? Ferramenta projetada desde o início aí para vocês, né? Para vocês verificarem como é prático aí você está usando aí o Logopress, né? Como eu falei para vocês, ele é baseado aí no SolidWorks, né? Então, se vocês têm aí alguma habilidade, né? Eu falei desde o início, se tem alguma habilidade no SolidWorks, vocês não vão ter aí dificuldade, né? Para estar usando aí o Logopress. Eu falei para vocês viram como é que ele é prático aí de fazer ferramentas, né? Ferramenta, corte, dobro de repuxo, né? Agora, a próxima ferramenta que a gente vai trabalhar aí, nessa mesma peça, que vai ser, como vocês viram lá no primeiro vídeo, né? Que aqui estamos só cortando o blank, mas tem uma dobra para fazer nessa peça. Então, o próximo trabalho aí que a gente vai fazer vai ser a ferramenta de dobrar, né? Falando dessa mesma peça aí. Ok, pessoal? Então, por enquanto, vamos ficando por aqui, né? Peço a gentileza de vocês darem aquele like, né? E pedir que vocês se inscrevam no canal, né? E incentiva a gente bastante a continuar fazendo esses trabalhos aí para vocês, tá? Obrigado e até mais.